Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje é a parte 2 sobre o tema Saberes dos Povos Pré-Colombianos. Bora começar! Pessoal, para a gente começar, eu quero que você pegue o livro lá na página 109. Essa é a parte 2 sobre o tema número 1, Saberes dos Povos Pré-Colombianos. Fazendo uma retomada rápida, na semana passada, na página 106, a gente falou que os europeus eles encontraram sociedades muito complexas aqui na América e a gente falou ali de astecas e de incas, por exemplo. Na página 107 a gente falou de algumas cidades, Tenochtitlan, por exemplo, uma cidade gigantesca, 300 mil pessoas, construída sobre um lago. E também na página 108 a gente falou do adobe, que era aquela argamassa que eles utilizavam para construir suas casas. E na página 109, então, a gente vai começar a trabalhar a parte 2 de hoje. Na primeira parte, ele fala sobre a escrita, o registro que as pessoas tinham dentro da América pré-colombiana, ou seja, antes da chegada aí de Cristóvão Colombo. O primeiro parágrafo diz assim: uma tradição comum de diversas culturas mesoamericanas foi o uso da escrita pictoglífica, que combinava desenhos e símbolos. Diferente da gente, por exemplo, porque a nossa, a gente junta sons que vão formar palavras, fonemas que vão formar palavras, letras que vão formar palavras. E na Mesoamérica, antes de Colombo, a galera tinha uma escrita aqui que combinava desenhos e símbolos. Então eu tenho lá um símbolo para representar a agricultura. Eu não tenho as letrinhas que formam a palavra agricultura, eu tenho apenas um símbolo. Muito parecido com a ideia lá da escrita do Egito Antigo, por exemplo, que cada coisa tinha um símbolo para representar. Aí o texto continua que esse tipo de escrita foi desenvolvida por um povo chamado de Olmeca, que vivia perto dos astecas, e eles utilizavam para escrever cerâmica, né, coisas feitas aí de barro, e de pedra também, para que eles registrassem o que eles precisavam registrar. O texto continua. A partir da era cristã, os escribas de diferentes povos passaram a registrar os escritos em pele de animais, lenços de algodão e papel, feito com casca ou fibra de plantas. Então eles tiveram vários objetos como ferramenta aí, base, suporte para que eles escrevessem as coisas que eles precisavam escrever. Aí o segundo parágrafo fala de um conjunto de livros que a gente chama de códices. Diz assim o parágrafo 2. Alguns livros produzidos na Mesoamérica, atualmente conhecidos como códices, possuíam desenhos e dados que foram utilizados pelos espanhóis para compreender o modo de vida e as relações entre os diferentes povos mesoamericanos. Então os espanhóis começaram a entrar em contato com esses documentos escritos, com esses documentos com escritas pictoglíficas, e eles vão começar a entender então como é que funcionava essas civilizações mesoamericanas. Então, nesses relatos tinha lá a origem do mundo para os mesoamericanos, para os astecas, a história das cidades, os calendários, sistema de cobrança de impostos, por exemplo, e outras coisas. No parágrafo 3, diz então que nos Andes centrais, lá na região dos Incas, na região onde é o Peru, norte do Chile, pedacinho da Argentina, da Bolívia, essa galera, eles não desenvolveram uma escrita, igual a Mesoamérica desenvolveu a escrita pictoglífica. Nos Andes centrais, nas montanhas, na cordilheira lá, eles desenvolveram o que a gente chama de quipus, que era nada mais era que um conjuntinho de cordas que eles usavam para fazer contagens. Então, quanto foi produzido de alimento? Quantas pessoas tem nessa cidade? Quantos tributos a gente arrecadou? Então, eles tinham uma série de cordinhas com nós. Cada nó representava uma quantidade. E eles, então, faziam esses registros nos quipus. Eles não escreviam, mas faziam seus nós numa forma aí de registrar os números. Lembrando que tudo isso que a gente está vendo é para mostrar quão complexo eram as sociedades que se desenvolveram aqui na América, quebrando aquele mito de que o americano era atrasado, selvagem, bárbaro e etc., com uma cultura inferior na visão do europeu. E aí, na página 109 ainda, ele vai falar dos calendários. Tinha mesoamericano que trabalhava com 3 tipos de calendários. A gente vai falar sobre eles agora. Então, o primeiro parágrafo dessa parte, né, criação de calendários, ele diz assim: observando os fenômenos da natureza, os povos da Mesoamérica e dos Andes descobriram as melhores épocas para plantar e colher, igual lá no Egito Antigo, né? Eles olhavam as cheias e as vazantes do rio Nilo para poder plantar. Na Mesoamérica e nos Andes centrais, mesmíssima coisa. Eu observo a natureza para eu saber qual é o melhor momento para eu plantar e colher. Então, eles desenvolveram a agricultura e o modo de vida sedentário. Eles observaram também o movimento do Sol, das estrelas, da Lua, e eles desenvolveram a matemática e a astronomia. Os maias, por exemplo, e depois os astecas, tinham desenvolvido o número 0.
O europeu, nessa época, não tinha o número zero. Eles simplesmente falavam vazio. A palavra vazio representava o zero. Você não tinha um símbolo, né? Como hoje a gente tem lá a bolinha que representa o zero, os maias e os astecas tinham um símbolo para representar o zero. Os europeus, com seus números romanos, por exemplo, não tinham símbolo para isso. Então, para você ver que em alguns pontos, alguns povos americanos tinham até mais coisas que os europeus. Claro que é muito relativo, né? O europeu também tinha muito mais coisa que o americano, mas é só para você ver que não é por conta de uma coisa que me torna atrasado. Tem coisas que eu sou mais atrasado, tem coisas que eu sou mais adiantado, depende do que a gente está analisando. Então, em sociologia, por exemplo, as palavras povos atrasados ou povos adiantados é bem relativo. Aí o texto continua. A criação de um sistema de numeração vigesimal, provavelmente pelos maias, permitiu que os mesoamericanos aprimorassem seus cálculos e aí seus cálculos astronômicos, podendo criar calendários. Usando esse calendário para organizar a vida, assim como a gente usa calendário hoje, passando a marcar aí datas de realização de safras agrícolas, de cerimônias religiosas, de cerimônias históricas, mesma coisa que a gente usa o calendário hoje. A partir de tal momento do calendário, a estação da primavera vai começar. Então, algumas frutas ali vão se desenvolver nesse período. Em tal época do ano, a gente tem lá uma festividade histórica da independência do Brasil, da proclamação da República, enfim. Então, os astecas utilizavam os calendários assim como a gente usa hoje também, para organizar a nossa vida. E aí, o terceiro parágrafo fala dos vários calendários que os maias criaram. Tinha o agrícola e o social, que durava aí 365 dias, igual ao nosso. Aí tinha o de rituais religiosos, que era um calendário diferente, durando aí 260 dias, e um calendário histórico, falando de celebrações e de história, de 360. Então, dependendo do que você estivesse falando, seria o calendário que você utilizaria. Nos três calendários, os meses tinham 20 dias cada um. Então, olha só, aqui, né, atualmente, o nosso calendário tem 30 e 31, tirando fevereiro. Já nos maias, eles dividiram o ano de 365 dias em mais meses, tendo ali 21 dias cada mês. Desses três calendários, né, apenas o de ritual sobreviveu, e aí isso foi mantido pelos astecas, por exemplo. Na foto você está vendo ali alguns calendários que representam toda essa complexidade cultural desses povos. Aí no último parágrafo, ele fala que lá nos Andes centrais, lá nos Incas, eles criaram um calendário também com 365 dias, igual que o europeu tinha, dividido em 12 meses lunares. O calendário Inca estava intimamente ligado ao poder do imperador, o Sapa Inca, representante sagrado do Sol. Lembrando que os mesoamericanos e a galera dos Andes centrais, Incas, né, e os astecas, eles acreditavam em vários deuses. A lua representava um deus, o sol representava um deus. Por isso que eu faço ponte com o Egito Antigo, porque também o Egito Antigo tinha essa ideia de sol representando um deus, do astro, né, da lua, também representando outro deus. Então, saiba disso nesse final da página 109, que os astecas, os maias e os incas desenvolveram diversos calendários. Falamos da escrita, falamos dos calendários, vamos falar um pouquinho agora de técnicas agrícolas. Na página 110, ele tem, nos 3 primeiros parágrafos, ele diz o seguinte, que essa galera da América que estava aqui antes de Colombo chegar, antes do Cristóvão Colombo chegar em 1492, essa galera já tinha criado e aprimoraram técnicas agrícolas, técnicas de cultivo, que significavam conquistas tecnológicas. No segundo parágrafo, por exemplo, ele diz assim, na Mesoamérica, lá onde os astecas ficavam, os incas antes, né, os astecas depois, a diversidade ambiental do extenso território proporcionou aos seus habitantes uma grande variedade de espécies vegetais. Daqui a pouquinho a gente vai ver os vários alimentos que os americanos tinham e que isso não existia em nenhum outro lugar do mundo. Por volta de 80 espécies, mais ou menos, a gente tem como exemplo o milho, feijão, abóbora e pimenta, que foram domesticadas, ou seja, foram manipuladas pelo ser humano para trazer uma grande produção. E aí, depois que o espanhol e os portugueses conheceram esses alimentos, eles vão levar para a Europa e vão espalhar para o resto do mundo. Por isso que as grandes navegações é essa ligação, por isso que a gente pode considerar como a primeira globalização, no sentido de que o intercâmbio cultural ocasionado por conta da Europa vir para a América e depois ir para as Índias, você está fazendo uma rota de intercâmbio de alimento, por exemplo. Então, muitos alimentos serão conhecidos do mundo inteiro, alimentos que não tinham, mas que estavam aqui na América. E o terceiro parágrafo fala que
os mesoamericanos eles não utilizavam animais no trabalho agrícola. Os mesoamericanos desenvolveram técnicas para aproveitar, por exemplo, a água da chuva, a água dos lagos, isso no cultivo, evitando o desgaste do solo. Daqui a pouco você vai ver como é que eles evitavam esse desgaste no solo, essa erosão, e tudo isso aumentando a produção de alimentos. Eles construíram canais de irrigação para levar água para a agricultura, construíram chinampas, que eram terraços sobre as águas dos lagos, adotaram a prática de pousio, que se você olhar no glossário, ele é um período em que o solo é deixado em repouso para que ele recupere a sua fertilidade, assim como você viu lá na Europa que eles fizeram um sistema trienal, né? Eu deixo um pedaço da terra descansar. Na América eles também tinham essa ideia, também tinham essa sabedoria de deixar a terra se recuperar, entre aspas, recuperar os seus nutrientes para daí o plantar de novo. E também construíram plataformas artificiais que permitiam a drenagem de solos pantanosos. Então perceba as várias coisas que eles desenvolveram, tudo isso lá entre o século X, XI, XII, XIII, XIV, antes dos espanhóis chegarem. Ainda na página 110 tem uma foto lá que mostra degraus numa montanha. Como assim? Eles faziam o nivelamento, eles faziam a modulação da montanha, faziam o corte dela para evitar a erosão, né? Porque se você tem um terreno inclinado para dar uma erosão depois da retirada da vegetação é muito fácil. Então eu encho de degraus a minha montanha e aí eu vou plantar nesses grandes degraus. Foi assim que os americanos encontraram, por exemplo, o modo aí de evitar o desgaste do solo. Nos dois últimos parágrafos ele vai falar sobre os incas, a galera lá na região do Chile, do Peru, do extremo norte da Argentina, em que eles vão ter também algumas práticas na agricultura que a gente pode ver como uma técnica desenvolvida. Ele fala assim no penúltimo parágrafo da página 110. Os incas praticavam a agricultura em camelones ou camelhones, que funcionavam de modo similar às chinampas. Além disso, construíram canais, poços, cisternas para conter a água da chuva, por exemplo, para pegar essa água do lago e irrigar terras em regiões secas. Nas áreas de montanha ou de declive acentuado, os incas praticavam o cultivo em degraus, que é o que eu falei ali antes, sistema que evitava a erosão do solo, né, e que você consegue captar a água que sai lá, que corre lá do norte da ponta, desculpa, da montanha, e aí eu distribuo ela uniformemente na minha plantação. E o último parágrafo ele vai falar assim: além disso, a grande extensão do império e as guerras constantes levaram os incas a desenvolver técnicas para preservar os alimentos. Vamos lembrar que não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Então, como é que você conserva um alimento para poder se alimentar daqui 1, 2, 3 semanas? E aí, eles, por exemplo, faziam o tal do charque, que é a carne salgada seca ao sol. Então, eu desidrato a carne no sal, coloco no sol e eu vou ter essa carne conservada durante algum tempo. Aí você pergunta assim, prof, o europeu fazia isso também. Pois é. Então, veja, povos de diferentes áreas do mundo tinham essa sabedoria de utilizar o sal para conservar o alimento. E a gente faz isso até hoje. Se você vai em algum mercado e encontra lá bacalhau, ele está envolto lá com sal, está cheio de sal ao redor dele, justamente para ele desidratar e não precisar, por exemplo, ficar numa câmara fria, ficar lá naquela parte dos congelados, porque o sal já fez esse processo de desidratação e a carne ela vai ser conservada durante um tempão. E aí ele continua no texto falando que eles faziam isso também, não faziam só com carne, faziam com vegetais, ressecavam os vegetais para eles aguentarem bastante tempo conservados para servirem de alimento mais para frente. E aí ele termina falando assim: transformados, os alimentos podiam ser conservados por mais tempo e ser transportados de uma parte a outra do império, tanto por comerciantes quanto por tropas que partiam para a guerra. Então eles tinham esse cuidado também com o alimento no sentido de conservação. E para finalizar, na página 111, está listado vários alimentos que não tinham no resto do mundo, mas que o resto do mundo começa a conhecer por conta dessas grandes navegações, desse contato que o espanhol e o português tiveram aí com os americanos. Milho, feijão, cacau, tomate, abacate, batata e mandioca. Tudo isso eram plantas nativas da América e o mundo vai passar a conhecer depois que houve esse intercâmbio cultural entre povos europeus e americanos. Cacau, por exemplo, os astecas faziam uma bebida chamada de chocolate, a pronúncia é essa mesma, e aí essa bebida foi levada para a Europa, foi adicionada açúcar e pronto, você tem o chocolate,
que a gente tem hoje. Então, o cacau, que é um desses produtos que está na cesta ali, vamos ver qual que você sabe dessa cesta, qual que seria o cacau. E, enfim, um produto americano que até hoje a gente se alimenta dele. Aí o texto fala assim, no primeiro parágrafo: parte importante do que a gente consome hoje já era consumido nos povos indígenas que habitavam a América pré-colombiana, na América antes dos europeus. E aí, no segundo parágrafo, ele fala desses produtos, alimentos que foram domesticados, ou seja, manipulados para terem uma alta produção. O milho é um grande exemplo. Se você pega lá fósseis de milhos primitivos, eles não tinham todos esses grãos que tem hoje. Então, como que a gente chegou nesse milho parrudo, né, nesse milho cheio de grãos? É porque o ser humano foi selecionando os milhos com mais grãos e foi replantando essas espigas, foi replantando esses grãos, perdão, e aí você tem lá os milhos com mais grãos sendo replantados, e aí eu vou ter uma grande produção. Claro que isso não é um processo simples, mas com dezenas de anos você consegue aí vários milhos com uma produção altíssima. E aí a gente tem os milhos que a gente tem hoje. Então perceba que foram alimentos domesticados para o ser humano conseguir se alimentar com uma melhor eficiência. E aí o terceiro parágrafo fala que a expansão mundial do cultivo desses produtos permitiu diversificar e melhorar a dieta, né, o que as pessoas comem em vários países. Do norte da Europa ao sul da Índia, a galera que passava fome começou a ser alimentada com esses alimentos americanos. E para finalizar, o último parágrafo fala que esses produtos hoje são diferentes daqueles que os antigos agricultores indígenas cultivavam, mas que experiências de manipulação e seleção de sementes e contínuas inovações nas técnicas de cultivo alteraram o tamanho, a cor e o sabor desses alimentos. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu a escrita de povos americanos, a criação de calendários, as técnicas agrícolas e, por fim, os alimentos que o mundo inteiro conheceu a partir da América. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.